Muito bem. Então, continuamos já com a aula 15, que é a primeira aula da terceira parte do curso. Trata sobre os primeiros conceitos importantes na mecânica quântica, que é o conceito da dualidade onda-partícula. Então, começamos com uma breve revisão histórica da como surgiu a dualidade onda-partícula no caso da radiação eletromagnética. E a primeira teoria bem estabelecida para a luz foi desenvolvida por Isaac Newton, que é considerada uma teoria corpuscular, que ela foi muito importante para desenvolver, escrever diferentes fenômenos ópticos. Depois, bom, na verdade, quase simultaneamente, a época do Newton, foi desenvolvida também uma teoria ondulatória da luz, por Christian Huygens. Foi quase na mesma época, porque a teoria de Newton foi uma teoria que concorre com a teoria de Newton para descrever tanto os fenômenos ópticos como outros fenômenos ondulatórios. Então, esse aqui é chamado a óptica, já um fenômeno típico ondulatório, que difere do que não seria possível explicar, pelo menos de forma clássica, não seria possível explicar por uma teoria corpuscular, mas a descrição mais apropriada seria na descrição ondulatória. Esse aqui é o famoso princípio de Huygens. Depois, como eu falei na segunda parte do curso, teve a origem o começo da física quântica, que foi dado pelo princípio de quantização de energia, foi formulado por Planck, para descrever a radiação de corpo negro. Isso foi na virada do século, em 1900. E, finalmente, voltou-se, a partir desse princípio de quantização de energia, voltou-se a ideia de uma teoria corpuscular para a radiação, mas desta vez no regime quântico. É a teoria quântica do fóton, foi desenvolvida por Einstein. Muito bem. Então, vemos que essas primeiras fases do desenvolvimento da teoria para a radiação são as fases no regime clássico. Por um lado, temos a teoria corpuscular de Newton, o regime escrever os fenômenos ópticos, depois a teoria ondulatória de Huygens, para escrever os fenômenos ondulatórios, os fenômenos por exemplo, de difração e interferência, que depois foram também desenvolvidos já lá para o século XVIII por experimentos de Young. Depois, uma vez já estabelecida, vocês devem lembrar que já tinha sido estabelecida também por Maxwell, né? A teoria do eletromagnetismo. Como uma consequência da teoria de Maxwell, era a propagação de ondas eletromagnéticas. Então, já estava bem estabelecido que a luz era considerada como uma onda eletromagnética. Certo? Então, parecia já bem estabelecida a teoria ondulatória, porém, no regime quântico, surgiram o problema da quantização de energia, que foi percebido por Planck, que levou ao princípio de quantização de energia para descrever a radiação de corpo negro, e depois acabou motivando o desenvolvimento da teoria quântica do fóton, que seria a volta da descrição da luz, em vez de uma descrição ondulatória, né? Uma descrição de partículas. A luz volta ao conceito de luz como partícula.
seja, composta de partículas, nos quantos de energia seriam os fótons. Muito bem, essa introdução para motivar o que levou a chamada, a famosa hipótese de Broglie, ou de Broglie, que foi desenvolvida, acho que o ano foi 1924, se não estou enganado, foi desenvolvida para o conceito de que essa dualidade onda-partícula que já existe para a radiação, que já tinha chegado a essa conclusão, que a radiação eletromagnética teria esse comportamento dual. Por um lado, ela tem comportamento de onda, por outro lado, ela tem comportamento de partícula. Nós já vimos isso nos exemplos, por exemplo, efeito fotoelétrico. A gente viu que a luz teria o comportamento de partícula, né? O efeito Compton também. Mas os típicos efeitos de interferência e difração seriam fenômenos nos quais a luz teria comportamento ondulatório. Então, a hipótese de Broglie é que essa dualidade, esse comportamento dual, não seria unicamente da radiação, mas também aconteceria na matéria. Aqui temos uma simulação de um pacote, chamado pacote de onda, que seria a representação pictórica do que poderia ser uma partícula, que ela teria esse comportamento dual. Teria ao mesmo tempo essa translação como partícula, mas ao mesmo tempo seria descrita por uma onda. Teria uma onda associada a cada partícula. Então, por exemplo, um elétron, uma partícula, qualquer partícula possuiria uma onda de matéria associada ao movimento dessa partícula. Seria representado nessa simulação. De acordo com de Broglie, então, se existem ondas associadas à matéria, da mesma maneira que temos ondas associadas à radiação, então elas deviam satisfazer as relações que já tinham sido obtidas para o caso da radiação. Então, no caso da radiação, já era bem conhecido, né, na teoria de Einstein, a relação entre energia e frequência. A energia do fóton, que seria a partícula, né, ele é proporcional à frequência da onda associada a esse fóton. Então, segundo de Broglie, essa mesma relação continuaria válida para uma onda de matéria. Então, uma partícula, um elétron, por exemplo, se tiver uma energia E, ele também teria uma onda, um elétron, ele teria também uma onda associada a ele com um comprimento de onda ou com uma frequência. Tem uma frequência associada a essa onda que satisfaria a mesma relação do que a relação de Einstein para o fóton, para a radiação. E de maneira análoga, nós já vimos também no efeito Compton, por exemplo, a relação entre momento e comprimento de onda, né? O P é H sobre lambda, é a relação foi obtida para o fóton. Segundo a hipótese de Broglie, essa relação continuaria válida para o elétron também. Então, esse mesmo elétron ele teria um momento associado, ele vai ter uma energia associada, vai ter um momento associado, energia e um momento, mas ele também vai ter uma frequência e um comprimento de onda. Né? Comprimento de onda. Então, e as relações entre energia e frequência e momento e comprimento de onda seriam as mesmas relações que já são satisfeitas para a radiação. Então, essa é a hipótese de Broglie, que qualquer partícula de matéria, qualquer partícula satisfaz essas duas relações entre esse seria um mapa, se quiser, o dicionário entre a cinemática da partícula e as propriedades da onda associada à partícula. A onda associada à partícula tem esse comprimento de onda e essa frequência, enquanto a partícula tem essa energia e esse momento. Seria o mapa, né, o dicionário de Broglie. Então, em particular, temos essa relação de Broglie que é bem famosa,
que permite estabelecer dado um certo momento de uma partícula, como calcular o comprimento de onda. E vejam que ela depende da constante de Planck, né, como tem que ser, né? Mas a constante de Planck ela é extremamente pequena, certo? E por esse motivo, em geral, se considerar, isso explicaria por que o comportamento ondulatório no mundo macroscópico, matéria no mundo macroscópico não é fácil, é muito difícil de perceber o comportamento ondulatório, pelo fato de a constante de Planck ser muito pequena. E geralmente no mundo macroscópico esse momento ele não, por mais que um objeto possa estar bem próximo do repouso, ele nunca chega a ser zero, né? Ele nunca chega a ser pequeno o suficiente para contrarrestar o valor extremamente pequeno da constante de Planck. Então, por esse motivo, no mundo macroscópico, os objetos macroscópicos teriam comprimentos de onda muito pequenos, extremamente pequenos. Por exemplo, se o momento for da ordem de 10 a... Se é bem pequeno, pode ser até 10 a menos 10 quilos por metros por segundo. Mesmo assim, o comprimento de onda vai ser da ordem de 10 a menos 24 metros. Isso é extremamente pequeno. Certo? Então, por esse motivo é que os fenômenos ondulatórios não se manifestam assim facilmente no mundo macroscópico. Aqui tem mais um exemplo, uma bola de beisebol. A bola de beisebol tem essa massa aproximadamente 0,15 kg, uma velocidade, se você estiver vendo essa velocidade 10 metros por segundo, se você faz o cálculo são as relações de Broglie, você chega a que o lambda vai ser extremamente pequeno. Agora, se você faz para um elétron, a vantagem do elétron, pessoal, é que o elétron já tem uma massa bem pequena. Aqui já está em unidades de eletronvolts. Esse eletronvolt, lembrando que era da ordem de 10 a menos 19 joules. Isso aqui já é extremamente pequeno. Então, graças a isso, já o momento vai ser menor. Né? Se calcular um momento usando essa relação da energia cinética, nesse caso, P² sobre 2m, para uma energia cinética típica de um elétron, mesmo sendo não relativístico, você confere que o comprimento de onda ele vai ser já não vai ser tão pequeno. Ele vai ser da ordem de 1 Armstrong. Então isso já sugere que no regime atômico o elétron ele vai manifestar o comportamento ondulatório. Então, essa é a principal diferença entre as partículas subatômicas e os objetos macroscópicos. Por que as partículas subatômicas elas têm um comportamento ondulatório, enquanto os objetos macroscópicos não têm? Quer dizer, não é que não tenha, mas não é desprezível. Agora, tanto na radiação como na matéria, esses efeitos ondulatórios, eles aparecem quando a dimensão característica do sistema for da ordem do comprimento de onda. Por exemplo, um exemplo típico é da difração. Para ver algum fenômeno de difração, ou inclusive de interferência, você tem que considerar a passagem do feixe de luz através de por exemplo, de uma fenda, né? Um anteparo com uma fenda, de tal maneira que a fenda seja da mesma ordem do comprimento de onda. Então, só dessa maneira para perceber alguns fenômenos ondulatórios. Talvez o exemplo mais fácil seja o mas que não corresponde exatamente a matéria, mas tem um exemplo que é de ondas
ondas de som, né, que seriam ondas descritas na mecânica clássica, né, através da mecânica de fluido, né, elas é facilmente perceber o comportamento de ondulatório pelo fato de elas ter um comprimento grande, né. Talvez um outro exemplo seria no caso da radiação, seria ondas de rádio, por exemplo, ondas de rádio, ondas de TV, elas têm efeitos ondulatórios facilmente perceptíveis. Enquanto as ondas, por exemplo, já na luz visível, você precisaria de experimentos em sistemas com dimensões muito pequenas para perceber esses fenômenos ondulatórios. Muito bem. Agora, com respeito à matéria, a hipótese de Broglie, assim, por enquanto era só uma hipótese, mas ela tinha que ser testada, tinha que ser confirmada experimentalmente. E isso foi feito por... o primeiro experimento foi feito por Davidson e Germer em 1927 e simultaneamente também pelo Thomson. O experimento de Davidson e Germer foi nos Estados Unidos, enquanto o experimento de Thomson foi na Escócia. A ideia era, vamos mostrar que realmente os elétrons se comportam tem esse comportamento ondulatório. E a maneira de provar isso seria considerando um experimento de difração. E já existia na época um experimento de difração bem conhecido, era a difração de raio-x, que é o experimento de Laue. E, inspirados nesse experimento de raio-x, o Davidson e Germer consideraram um experimento de difração de elétrons. E a ideia é relativamente simples, preparar elétrons, acelerar elétrons, de maneira que eles cheguem com uma certa energia cinética, eles saiam com uma certa energia cinética, esses elétrons. Então, são feixes de elétrons que chega e vai incidir sobre um cristal e, portanto, devido a essa incidência, essa colisão, ele vai ser espalhado. Os elétrons vão ser espalhados e vão ser detectados a um certo ângulo θ. Então, o experimento de espalhamento de feixes de elétrons em relação a um cristal. Quem já viu alguma descrição sobre raio-x, esse é um experimento típico que é descrito pelas famosas planos de Bragg. Então, a mesma ideia foi implementada só que para elétrons com uma energia cinética colidindo sobre um cristal e sendo espalhados a diferentes ângulos. E o que se observou foi um resultado que seria característico da radiação, mas agora um resultado característico de ondulatório, um fenômeno de difração, né? Então, isso corresponde no caso o detetor, ele mede a intensidade dos elétrons, né, a quantidade de elétrons que chegam em cada certo ângulo, né, através da corrente que é gerada. Então, o que foi observado é que conforme vai mudando a energia cinética dos elétrons, ela teria um pico quer dizer, se você fixar o ângulo, por exemplo, θ igual a 50, se fixar o ângulo onde o detetor se encontra e mudar a energia cinética, teria um pico. Teria picos e vales, né, na verdade. Mas esse pico corresponderia aproximadamente a essa energia cinética, de 54 eletronvolts. E vice-versa, se considera agora a energia cinética fixa, através da voltagem, a energia cinética seja fixa, e variar o ângulo, de novo teria um pico, corresponderia a 50 graus. Então, esse fenômeno já era um indício de que, esses resultados experimentais são indícios de que os elétrons, os feixes de elétrons se comportariam de uma maneira análoga aos feixes de raio-x nos experimentos de difração. Então, efetivamente, os elétrons estariam se comportando como ondas. Então, a explicação desses picos seria a interferência construtiva de ondas espalhadas pelos chamados planos de Bragg.
Esses planos de Bragg são simplesmente arranjos periódicos de átomos. Assim, um pouco mais elaborado a descrição, mas no final do dia você confere de que a difração de elétrons através do cristal, esse aqui é o cristal. A ideia é que os átomos no cristal eles vão formando planos. Eles têm essas estruturas periódicas que vão formando chamados planos de Bragg. E a ideia é que esse feixe imagina que fosse um feixe de luz, se fosse um feixe de luz e isso aqui fosse um plano, então ele seria refletido, né? Mas com o feixe de elétrons acontece a mesma coisa. Agora, devido a que tem mais de um plano, então outro feixe, digamos que aqui temos uma frente de onda, um outro feixe ele poderia se transmitir, atravessar o primeiro plano e ser refletido pelo segundo plano, certo? Então, devido a isso, nós teríamos, respeito aos feixes espalhados, se considerar uma mesma frente de onda, poderíamos ter que esses dois, se considerar essa superfície perpendicular, ela pode ser uma frente de onda caso tenha uma interferência construtiva entre esses dois feixes, né? Então, esses dois feixes eles vão ter uma diferença de caminho. Essa diferença de caminho é dada por exatamente esses segmentos. Comparar a distância, o caminho que é percorrido por o primeiro feixe em relação ao segundo, seria dada por essa diferença que tem a ver com o espaçamento entre os planos de Bragg e o ângulo associado ao ângulo de espelhamento. Esse aqui vai ser θ. Então vai ter um ângulo φ que está relacionado, esse ângulo φ está relacionado com θ. Φ seria π meios menos θ. No, π meios menos θ meios. Certo? Então, esse já é um experimento conhecido no caso dos raios-x, mas no caso do elétron foi confirmado, serviu para confirmar experimentalmente que os elétrons se comportam como ondas, porque satisfazem descrevem essa interferência e acabam sofrendo a difração da mesma maneira que a radiação sofre a difração quando incide sobre um cristal. Então, essa relação que eu falei, esse aqui seria a diferença de caminhos. E isso aqui é simplesmente um múltiplo de comprimentos de onda, né? Essa aqui seria a condição de interferência construtiva, né? Certo? Então, para ter interferência construtiva, temos que ter essa relação, chamada relação de Bragg, e ela acaba fixando, então, dado um certo θ, consigo determinar para os diferentes modos qual seria o comprimento de onda associado. Então, para o modo principal, né, o n igual a 1, nós temos que, para o caso em que θ igual a 50 graus, considerando a distância do espaçamento entre os planos de Bragg, no caso do níquel, chegamos usando essa fórmula, essa condição de interferência construtiva, chegamos a que o lambda seria 2, esse aqui seria 2 vezes d, vezes cosseno de θ sobre 2. Então, o valor que seria obtido é 1,65 angstrom, seria o comprimento de onda a partir do qual teria uma interferência construtiva associada a esse pico, né? Mas esse comprimento de onda estaria associado a uma energia cinética, estaria associado a um momento linear, né? E, de fato, se você calcular para essa energia, justamente a energia onde foi observado o pico, né? Para θ igual a 50, foi observado o pico exatamente numa energia de 54 electronvolts. Então, para essa energia, se você calcular o comprimento de onda, você obtém exatamente o mesmo valor. Então, esse acordo perfeito entre os dois, das duas
previsões, né? Confirmam, por um lado, a difração de elétrons no cristal e, por outro, a relação de de Broglie. Então, está confirmando a relação de de Broglie. Esse aqui seria o P, né? A relação de de Broglie, lambda igual a H sobre P. Então, esse experimento foi muito importante porque estabeleceu, finalmente, o comportamento ondulatório para a matéria, em particular para os elétrons. Tanto o de Broglie como o Davidson e Germer ganharam um Nobel por essas descobertas. E o Thomson também, na verdade, acho que só foi o Davidson, o experimento de Davidson e Germer. Mas o Thomson também ganhou o Nobel devido a que ele conseguiu também, confirmou independentemente essa dualidade onda-partícula, considerando outro tipo de difração de elétrons em filmes finos. Então, essa é a confirmação experimental da dualidade onda-partícula para o elétron. Então, só para terminar, algumas observações. Todos os objetos materiais, então, devem possuir um comportamento dual de onda e de partícula. Qualquer objeto material, da mesma maneira que a radiação, a lógica do de Broglie é que, da mesma maneira que a radiação possui um comportamento dual, a matéria deve possuir um comportamento dual. Em outras palavras, deve existir uma onda de matéria associada a cada objeto, ou a cada partícula. Agora, essa onda associada a cada partícula, né, vai ter um comportamento ondulatório, mas ele só se manifesta em situações nas quais o comprimento de onda é da mesma ordem que as dimensões do sistema. Né? Essa é a condição que eu tinha escrito, né, que a lambda é mesma ordem que as dimensões do sistema. Agora, por outro lado, no regime quântico, nós já vimos que o comportamento de partícula, normalmente ele aparece quando consideram processos de emissão ou de absorção. O exemplo típico seria o que acabamos de ver na aula passada, a emissão de radiação no átomo de hidrogênio, por exemplo, a partir das transições dos estados do elétron. Esse é um exemplo onde a radiação emitida ela tem um caráter de partícula, né, que seria o fóton. Agora, o comportamento ondulatório ele se manifesta normalmente no movimento da partícula. No caso por exemplo, da radiação de corpo negro, seria esse comportamento dessas... Na verdade, no caso do corpo negro, se manifesta a quantização da energia, né? Mas, ao mesmo tempo, tem esse comportamento de onda estacionária. Né? Agora, no caso em geral, quando você tem luz se propagando, você pode pensar que a luz se propagando, ela se propaga como uma onda, mas na hora de a luz ser absorvida ou ser emitida, ela já tem um comportamento de partícula. Pode ter um comportamento de partícula. Certo? Também, depois eu vou ver se eu falo um pouco na próxima aula sobre que você pode imaginar também que justificar, se quiser, o modelo de Bohr, os postulados do modelo de Bohr respeito às órbitas. Por que as órbitas têm que ser quantizadas? Né? Por que o raio tem que ser quantizado? Por que a energia tem que ser quantizada? Pode ser visto como uma consequência do comportamento ondulatório. Na verdade, eu esqueci de falar que a radiação, a condição de quantização de Planck, na verdade, tanto a quantização de Planck como a quantização de Bohr, nós já vimos que a quantização de Planck era que os estados de energia eram discretos e proporcionais à energia do fóton, enquanto a quantização de Bohr era que o momento angular era proporcional, era discreto e proporcional a H cortado. Então, essas duas condições, na verdade, passam a ser justificadas, passam a ser demonstradas, uma vez que você aceita a hipótese do comportamento ondulatório.
Muito bem. Você aceita essa dualidade onda-partícula, né? Você chega, no caso do elétron é fascinante porque no átomo o elétron no átomo de hidrogênio você chega à conclusão que ele é descrito por uma equação de onda, que nós veremos até o final do curso, a chamada equação de Schrödinger. Muito bem. Por último, a relação de de Broglie, essa relação entre o momento da partícula e o comprimento de onda, ela percebemos, como eu falei, percebemos que devido que o H é muito pequeno, a constante de Planck é muito pequena, geralmente os objetos macroscópicos têm um comprimento de onda muito pequeno, certo? Por isso que não é perceptível, não é fácil de perceber o comportamento ondulatório no regime macroscópico. Muito bem. Na próxima aula continuaremos desenvolvendo a dualidade onda-partícula de uma maneira mais quantitativa. Chegaremos à função de onda, ao conceito de função de onda para a matéria, e também falaremos do princípio de incerteza. Bem.